Estamos dando início a mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Eu lembro a você que, além de você poder nos assistir no Canal 6, aí no seu sofá, você pode acompanhar pela internet, no www.tvcrio.org.br. Hoje a gente tem a grata satisfação de receber aqui o Adilson Pires, que foi vice-prefeito na gestão do Eduardo Paes. Adilson, vamos começar logo com a questão nacional, né? Há tanta desesperança, você vê alguma solução em 2018? Olha, vejo. Eu acho que essa desesperança, ela principalmente se dá por conta da depressão que atingiu o Brasil. O Brasil é um país que nos últimos 3 anos vive um processo de desemprego absurdo, vive um processo de muitas denúncias envolvendo figuras públicas do país, com denúncias de corrupção. Nós temos um momento que o povo brasileiro está profundamente desesperançado. Então, eu acho que nós vamos ter daqui a 3 meses uma eleição no país, e o melhor remédio para momentos como esse que o Brasil atravessa é o processo democrático. Não tem outro jeito. É a democracia que pode ser o melhor remédio para que nós encontremos soluções, que possamos resgatar a esperança do povo brasileiro, que é uma característica nossa. Mas, para que isso ocorra, é preciso que as pessoas identifiquem convicção, né, e rumos assertivos dos homens públicos que disputarão a eleição de outubro agora de 2018. Mas vários segmentos aí da população, né, que se demonstraram em manifestações, em bandeiras, em palavra de ordem, etc., flertaram um pouco com o autoritarismo, querendo a volta da ditadura, etc. Tal. Você acha que, passado esse período mais intenso dessas manifestações, a coisa tende a ir para um caminho mais de discussão mais séria, mais preocupado com as questões do país? Olha, esses setores, né, de direita que existem no Brasil, eu costumo dizer o seguinte: eles sempre existiram. Eles ficaram durante muito tempo calados, né? O Brasil é um país que as coisas vinham dando muito certo no Brasil, havia crescimento econômico, geração de emprego, distribuição de renda, que talvez seja a coisa mais importante dos últimos anos do Brasil, foi a distribuição de renda. Milhões de brasileiros passaram a ter acesso a bens de consumo, TV, carro, andar de avião. As pessoas mais pobres passaram a ter direito a comer, né? Programas sociais do governo ajudaram muito nisso. Então, um país que tudo vinha dando certo, um governo com uma aprovação de quase 80%, os setores mais de direita no Brasil ficaram calados, mas eles existem. Aliás, como em qualquer sociedade do mundo tem. Se você olhar países da Europa, nos Estados Unidos, todo lugar tem esse segmento mais conservador de direita. O fato é que alguns eles até assumiram o poder. Em alguns até... Como a Áustria, parece que outros países lá da Europa, etc. Parece que a Bulgária, se não me falha a memória. Exatamente. Então. Alguns outros, como é o caso da França, a Marine Le Pen, durante um tempo, parecia que tinha uma chance de ganhar a eleição, como hoje no Brasil dizem também da candidatura do Bolsonaro. Mas eu penso que esse processo que nós vivemos nos últimos 3 anos, o golpe contra Dilma, o desemprego que aprofundou demais, um governo que hoje se encontra... Nós temos um governo federal desmoralizado, um presidente com 3% de aprovação, daqui a pouco ele vai ficar devendo, né? Daqui a pouco vai passar quando chegar a 0, ele vai ficar devendo. Então, eu acredito que isso estimulou esse segmento. Mas o processo eleitoral, ele vai permitir o debate. A gente vai poder ouvir os candidatos a presidente da República, as propostas e projetos. E eu acredito que nesse momento que a gente começa a caminhar para essa saída que eu falei para você. Veja, se não me falha a memória, durante o governo do presidente Lula, nós quase íamos atingir ser a 5ª economia do mundo. Uhum. E passado 4 eleições que as forças populares ganharam, você acha que a partir daí essas forças conservadoras, tendo o PSDB, que não é considerado totalmente por todos uma força conservadora, mas eles ficaram desesperados achando que iam perder as próximas eleições e aí partiram por tudo ou nada? Mas nesse processo, o próprio PSDB eu acho que foi a vítima maior. O pior de tudo é que quando eles perderam a eleição de 2014, eles não aceitaram o resultado da eleição, iniciaram aquele processo de contestar o resultado.
porque eles davam como certa a vitória, né? O Aécio chegou a estar num jato indo para Brasília comemorando a vitória dele sobre a Dilma. E é evidente que isso tudo acelerou o processo que resultou no golpe. Eu digo que essa parcela da elite brasileira, ela não pensa duas vezes em arrastar o povo brasileiro como eles arrastaram para essa situação de profunda depressão que o país vive. Eles arrastaram o país para a desgraça que nós nos encontramos hoje por conta vamos dizer, incapacidade deles de conviver com um projeto que governava o Brasil de uma forma exitosa durante tanto tempo. E, de certa forma, precipitaram todo um processo. Nós vimos que o processo do impeachment da Dilma, todas aquelas manifestações, os panelaços que haviam, né? Aquilo tudo, de repente, sumiu do Brasil. Né? Nós temos um governo hoje que é muito incompetente para gerir o país, nós não assistimos às mesmas manifestações. Então, isso tudo faz a gente acreditar piamente, né, de que tudo o que aconteceu no Brasil recentemente tem a ver com um projeto de poder, com um projeto econômico, principalmente, de controle da economia brasileira, desses setores, né, que se sentiram prejudicados. Olha, você falou aí da questão da Dilma. A Dilma está em primeiro lugar disparado para a eleição do senador em Minas Gerais. Em Minas Gerais. A gente está vendo que, mesmo depois de anos de uma campanha que nunca antes, já para a gente copiar o Lula, nunca antes nessa história desse país, um partido tomou tanta paulada como foi o PT e o próprio Lula. Uhum. E o Lula continua em primeiro lugar nas pesquisas, etc. Você acha que o que foi prometido, o golpe ficou desmoralizado? Porque o que eles prometeram? Crescimento econômico, eles prometeram emprego, eles prometeram tirar o Brasil viver uma realidade mais democrática, menos violência, etc. Nada disso, muito pelo contrário. Uhum. Não aconteceu. Você acha que eles estão cada vez mais sendo desmoralizados perante a população? Olha, o resultado da última pesquisa, da Datafolha, que dá o Temer com 3% de aprovação, é um sinal concreto disso. O fato de não haver hoje um candidato das forças conservadoras, de centro, vamos chamar assim no Brasil. Centro-direita. Centro-direita. Hoje, esse espectro político não tem um candidato viável para disputar a eleição. Quando você olha as pesquisas eleitorais, o Lula, mesmo preso, está em primeiro lugar, com mais do que o dobro de intenção de voto do segundo. Quando ele sai desse cenário, o número de pessoas que dizem, né, que vão anular o voto ou não vão comparecer para votar cresce absurdamente. E quando você pega o segundo colocado na disputa, que é o Bolsonaro, que chega a ter 19%, os candidatos desse centro, que a gente chama aí mais conservador, têm índices muito insignificantes. O Alckmin, que é o candidato do PSDB, que já fez uma disputa de segundo turno com o Lula, hoje não passa de 5%, 6% de intenção de voto. Então, eles foram castigados não só porque o governo que eles colocaram é incompetente para poder tirar o país da crise, como isso está sendo ratificado pela população, que demonstrou que não há nome hoje, nesse cenário de centro-direita, com capacidade, com autoridade política, com convencimento da população, que pode tirar o país da crise. O que as pessoas dizem com essas pesquisas é que elas não só reconhecem o Lula como o melhor presidente da história, mas que reconhecem ele o único elemento político capaz de promover uma concertação nacional que tire o país da crise que se encontra hoje. Nós, nessa crise toda, no impeachment, etc., a imprensa teve um papel, a imprensa golpista, conservadora e monopolista, teve um papel importante, porque 6 famílias controlam a mídia no Brasil. O maior partido político, que é a Rede Globo, não tem candidato. E aí? Porque, na verdade, você veja, a Rede Globo... Tentou o Hulk, não deu certo. Tentou embarcar no Barbosa... Barbosa não viu que estava entrando na furada. Avaliou que entrou. E aí, agora eles tentaram uma solução aí com o filho do César Maia, né? Tentar consertar 4, 5 partidos. Não, consertar 4, 5 partidos e lançar o filho do ex-vice do Lula. Aquele empresário. Sim, do Josué Alencar. O filho do Zé de Alencar, que é o Josué. O Josué e tal, e parece que isso, pelo menos,
também amortecido. não prosperou. É isso que eu te falei, veja bem, na verdade, o país vinha num processo de consolidação da sua democracia. Nós tivemos o golpe militar de 64, um período longo de ditadura, entramos no processo da redemocratização, passamos a eleger presidente com regularidade, e aí essas elites, né, comandadas por esses setores, os grandes oligopólios de famílias que controlam o meio de comunicação, eles não hesitaram em mergulhar o país numa crise profunda por conta do seu interesse particular. Se eu não posso dirigir, então destrói tudo. Pois é, eu acho que é um pouco esse sentimento. E interromper um processo de consolidação da democracia brasileira. Porque o que a gente sempre é bom lembrar é o seguinte, por que houve o impeachment da Dilma? Por uma coisa que eles chamaram de pedaladas fiscais. Isso, em qualquer país sério do mundo, quer dizer, não poderia ser motivo que justificasse o impeachment de uma presidente da República. Não, e além de vários estados e prefeituras realizar isso quase que permanentemente. E os governos que antecederam a Dilma, todos, do Lula, do Fernando Henrique, todos, de alguma forma, praticaram esse tipo de, eu diria assim, mecanismo contábil usado pelos governos. Você, depois disso, tem um presidente que assume, a partir desse golpe, você tem um empresário, talvez um dos maiores empresários do país, que vai a público fazer uma denúncia gravíssima e nada acontece, né? O presidente vai terminar o mandato dele, aparentemente, como se nada tivesse acontecido. Então, isso, de alguma forma, toda ação tem uma reação, tudo gera uma consequência. Eu acho que o povo brasileiro, de alguma forma, as pessoas pensam que o povo é massa de manobra, mas o povo tem a sua sabedoria. O povo, de alguma forma, fez a sua análise. Por isso é que a sua leitura aí dessa realidade. E a solução? Porque, pelas indicações das pesquisas que você citou aqui, o Lula seria o candidato que, se efetivado como candidato, ganharia a eleição, se nada extraordinária, exatamente. Mas tudo indica aí que eles não vão querer, quer dizer, eles quem? O Supremo Tribunal Federal, que vai dar a última palavra e tal. Uma indicação do Lula poderia ter uma solução de angariar os votos dos setores populares para ganhar a eleição? Essa pesquisa recente diz que o Lula, as pessoas respondem que votariam com certeza, né, num candidato indicado pelo Lula, é um índice muito alto. O fato é que o PT e o próprio Lula, e nós todos, entendemos que a candidatura do Lula é legítima, ela é legal e ela será mantida pelo partido. O PT fará uma convenção dia 28 de julho, onde será aprovado o nome do Lula, e dia 15 de agosto vamos escrevê-lo como candidato. Para o Brasil voltar a ser feliz. Para o Brasil voltar a ser feliz. Essa é uma boa frase de campanha, inclusive, que vou sugeri-la para Não, esse já é o mote, já é o mote da campanha. Já publicaram umas logos, etc. E essa questão de insistir com o nome do Lula, porque nós temos assim convicção de que isso é absolutamente legal. Claro, nós vivemos num país que nem sempre aquilo que é legal tem sido obedecido, né? Nós estamos vendo aí todo esse processo em que o judiciário, a gente costuma dizer que o Lula foi condenado porque formou-se uma convicção que ele praticou um delito, mas não tem provas. E alguém que de repente é pego com um helicóptero com uma quantidade absurda de cocaína, as pessoas têm provas, mas não formaram convicção de que aquela pessoa é culpada. Ele está aí solto até hoje. Então, um país que tem um judiciário que trabalha com a lógica de convicção e não com a prova, em que o Estado Democrático de Direito é subjugado por esse tipo de interpretação, é muito difícil, né, que você possa imaginar que legalmente possam conferir a condição que nós acreditamos que é legítima do Lula. Agora, qual o desafio, o problema que está na mão deles? Existe um cidadão brasileiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que tem hoje a preferência popular de esmagadora maioria da população, e você tem que... Como justifica isso para as pessoas, que ele não pode ser candidato? A comunidade internacional toda olhando para o nosso país. Então, nós podemos mergulhar o país também numa lógica de um certo descrédito internacional, de que aqui as coisas não são... Enfim, 2 mais 2 não é 4. Aqui tem um jeitinho, que é um jeitinho que pode retirar da disputa alguém, como eu disse, quer dizer, o Lula candidato é quase que um referendo. As pessoas vão, enfim, reeleger o Lula por uma, vamos dizer, muita gente fala assim do Lula populista, na verdade é pelo legado do Lula. O Lula foi, sem sombra de dúvida, se você olhar todos os índices de emprego, renda, distribuição de renda, vagas nas universidades, vaga no ensino médio, enfim, programas sociais. Se você olhar todos esses índices e comparar com qualquer governo nos últimos
50 anos do Brasil, não há a menor dúvida. Foi o governo Porque que no mais fundo realizou. essa elite brasileira, ela só consegue dirigir o país para uma parte da população. Quando você amplia essa participação na economia e tal, eles não têm política para isso. Eles têm política restritiva. Exatamente. Porque eles acreditam muito em ser subserviente, né, ao capital internacional, às multinacionais, etc. Eles não pensam o país como uma solução brasileira. Certo? Então, eu acho que o Lula veio com uma política que, na minha opinião, poderia ser até mais radical, mas com o grau de radicalidade que ele conseguiu implementar, cresceu o mercado e ele colocou as pessoas. Incluiu as pessoas. Então, isso é inesquecível para as pessoas, né? Claro. Agora, você disse do governo federal. Aí eu agora te provoco aqui para o governo estadual. Se o governo federal é tão ruim, o que você diria do governo estadual? Eu acho que nós, no estado do Rio de Janeiro, temos a crise da crise, né? Tem a crise nacional, nós temos a nossa crise que, somada com a nacional, causou esse... Por isso que eles não fazem pesquisa sobre pesão, porque ele já estaria devendo, seria isso? Porque eu acho que, na verdade, acho que nós estamos numa Não situação... tem a menor importância o pesão, por isso que eu acho que... Nós estamos num estado com intervenção militar federal que, até o momento, não disse, enfim, a que veio, a gente continua Está comprando viaturas. Mas nós continuamos com uma situação de violência descontrolada aqui, enfim, uma coisa absurda. E nós temos uma situação grave do Estado, porque o Estado do Rio de Janeiro, ele é um Estado que chegou no ponto de praticamente insolvência. Nós paramos de pagar funcionários. Não, e também tem uma intervenção econômica. Você sabe que, quer dizer, são 3 que manda nas finanças do Estado. 2 são do governo federal. Quer dizer, que é a Fazenda e o Planejamento e o Pesão. Então é 2-1. É verdade. Então, quer dizer, a intervenção na questão da segurança e tal, então, quer dizer, o Pesão está indo lá. E nós estamos, na verdade, quer dizer, sem a autoridade de que um governador precisa para poder... E aí tem uma outra coisa também, né? Quer dizer, como a gente está nesse período aqui de final de mandato, os mandatos acabando, então fica aquele sentimento assim de fim de festa, vamos ver o que vai vir, né? Vamos ver o que vai vir, o último a sair apaga a luz. Mas, veja bem, eu costumo dizer, como eu faço reuniões, palestras, debate para as pessoas, eu sempre digo o seguinte: numa crise como essa, as pessoas têm 2 alternativas. Uma é a gente dizer o seguinte: olha, não tem mais jeito, eu vou me jogar da ponte. A outra é a gente arregaçar as mangas e falar, bom, tem jeito, se nós trabalharmos com determinação, buscarmos soluções, buscarmos parcerias. O caso do Rio, eu também tenho dito que não há solução para o Rio se não houver ajuda federal. A crise que nós estamos hoje é tão grave, os valores, né, de déficit fiscal... Então ele teria que estar dentro da concertação que você falou que o Lula seria possível. Exatamente. Agora, para a gente ser bem concreto, as causas dessa crise, porque parecia que o barco estava indo legal e o troço veio a pique meio de uma hora para outra. E, obviamente, todo mundo identifica que o problema é o Sérgio Cabral, etc. e tal. Porque vende-se essa ilusão que a corrupção é que poderia ser resolvido tudo com o dinheiro da corrupção. Não é bem assim. Não pode ter corrupção, tem que botar na cadeia quem é corrupto mesmo. Agora, o buraco é um pouco mais embaixo. Quais são as causas da crise do Rio? Olha, se nós fôssemos por uma ordem de grandeza, né, o pior problema, o problema principal de toda essa crise, já identificado por vários... Aí não é uma questão de opinião política, é uma questão bem objetiva, né? Todos os estudos feitos dão conta de que a quantidade de isenções, a desoneração feita aqui no estado do Rio, a lógica de você facilitar, entre aspas, né, implantação de empresas com muitos benefícios, nós abrimos mão de bilhões de arrecadação de impostos. E aí, claro, essa é a principal, se você for olhar em ordem de grandeza, isso é o principal problema. O segundo é que nós tivemos um baque, e aí é uma coisa que a culpa é uma questão de conjuntura internacional, mas tivemos um baque profundo no preço do barril do petróleo que incide sobre o valor dos royalties para o estado do Rio. O estado do Rio tem uma arrecadação de royalties bem expressiva. E o preço do barril chegou ao momento que ficou a 1/3 do valor que era. Então é evidente que isso aí reduziu muito a arrecadação. Tem uma outra questão que tem a ver com o modelo de gestão que nós implantamos aqui no Estado. Esse modelo de gestão, em algum momento, causou descontrole das contas públicas, seja porque houve excesso de benefícios, por exemplo, a determinados segmentos, né, de categorias com salários altíssimos, né? Aí você tem muita gente do judiciário, muita gente de altas patentes, altos escalões de governo, que com aposentadorias muito
acima do valor aceitável. Isso é uma coisa que acontece a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Isso também desorganiza, né, a questão previdenciária do Estado. E aí some-se tudo isso, quer dizer, quando você tem todos esses fatores, mais a crise desde 2013, a crise nacional, isso cria também um ambiente, que é um ambiente de que quem tem dinheiro que pode investir, que é o setor privado, a pessoa olha para aqui e fala, não vou botar meu dinheiro aqui no Rio, que isso aqui não vai dar certo, vou tentar ir para um lugar que seja mais seguro e mais atrativo. Então você começa a ter o efeito cascata, né? A economia, as pessoas dizem que você às vezes pode ter assim um ciclo na economia, que é um ciclo que tudo vai dando certo, e aí você tem a economia, faz a economia girar, vai gerando emprego, gerando renda. É o ciclo virtuoso da economia. Né? E você tem o que nós estamos vivendo, que é o inverso. Né? A crise gera a crise da crise, as pessoas não querem investir. Eu confesso a você que algumas cidades, eu tenho andado aqui o estado do Rio todo, algumas cidades que eu tenho andado, a quantidade que eu vejo de lojas com aquela famosa plaquinha na porta, passa o ponto, ou então alugas, é uma coisa espantosa. Quer dizer, quantidade de pessoas que fecharam seus pequenos negócios por conta de tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, de fato, eu acho que a nossa é uma crise, é a crise da crise. Então, aqui, a solução para isso também não pode ser imaginada que tenha, assim, uma solução milagrosa. E nem vai ser assim, num sopro, né? Num sopro, exatamente. Sopro, agora, Adilson, é o seguinte, se nacionalmente as soluções apresentadas são poucas, estaria principalmente aí no campo da candidatura do Lula ou da União em outra candidatura das forças populares, etc., ou a possibilidade de ter uma solução aí maluca, individual e tal, nacional, que aprofundaria a crise, do ponto de vista do Estado, parece que a coisa não... Você está vendo aí alguma luz aí de solução para a gente enfrentar essa situação e sair de 2018 com o início de uma solução? Olha, eu estou vendo o quadro estadual, né? Nós temos aí as várias candidaturas postas a governador do Estado. Eu particularmente acho que dessas candidaturas nós temos pessoas que têm capacidade, experiência, podem ajudar a tirar o Estado da crise que se encontra. Não acredito que isso seja a solução a partir de uma pessoa. Acho que isso tem a ver... Terminada a eleição, haverá um governador eleito, haverá uma Assembleia Legislativa com 70 deputados, haverá os 46 deputados federais do Rio de Janeiro. Nós teremos ainda os 92 prefeitos no pleno exercício dos seus mandatos. Então, eu acho que terá que haver aí o grande desafio é a capacidade de sentar essas partes à mesa, né? E aí tá, a eleição acabou, quer dizer, eu sou do PT, o outro é do DEM, o outro é do sei lá... Pensar o Estado independente das ideologias. Se terminou a eleição, nós temos que fazer o seguinte, bom, vamos sentar para... Aqui, na verdade, nós temos que olhar o seguinte, existe aqui uma população enorme de cidadãos do Rio de Janeiro passando pelas maiores agruras, quer dizer, os hospitais estaduais quebrados, as pessoas morrendo nas filas de hospitais, as escolas numa crise profunda, o estado do Rio, quer dizer, a crise é muito grave. Então, eu penso que tem que haver esse esforço de concertação. A gente fala concertação nacional, eu falo de uma concertação no estado do Rio de Janeiro, com pessoas capazes, preparadas, que possam nos ajudar a tirar o estado da crise. Então, isso poderia abrir o espaço para uma solução de alguém com forte influência na opinião pública, que tenha capacidade de discutir os problemas do Estado, etc., como uma solução de candidatura estadual, por exemplo? Eu creio que sim. Muita gente me pergunta, eu fui vice-prefeito do Eduardo Paes. O Eduardo Paes se filiou ao DEM, que é um partido de posições bem conservadoras, e eu sou do PT, que é um partido de posições bem progressista de esquerda. No entanto, eu, sempre que posso, dou um testemunho, convivi com ele durante 8 anos, acho que o Eduardo é uma pessoa assim, muito preparada, capaz, e acho que ele, caso seja governador, tem toda a capacidade de fazer isso. As outras candidaturas estão sendo postas, meu partido vai ter uma candidata, enfim, tem outros candidatos. Parece que tem uma possibilidade da Márcia, né? O PT vai lançar a candidatura da Márcia Tiburi, que é uma pessoa que sempre tem opinião sobre a realidade e enfrentou todo esse período do impeachment aí, com posições firmes, uma pessoa preparada, que a sociedade reconhece porque não está envolvida nesse conjunto do que eles consideram dessa política profissional. Exatamente, da política profissional. Isso poderia... vocês acreditam que isso pode ser uma possibilidade de aglutinação? Nós acreditamos que a campanha eleitoral será um momento de debate político.
né? O quadro de candidatos que está aí vai do Romário, o Eduardo Paes, passa pelo Garotinho, pelo Índio da Costa, pela Márcia Tiburi, pelo Tarcísio do PSOL, ou seja, tem um leque de candidaturas das mais diversas, vamos dizer assim, posições ideológicas e programáticas, né? Mas eu penso que o cidadão carioca, o eleitor, né, que vai às urnas votar, nós estamos vendo dados aí que, somando o voto nulo, branco e as abstenções, a gente pode chegar perto de 40%. Então, dos 60%... O Rio de Janeiro já chegou próximo, acho que essa soma de 30 ou 30 e pouco na última eleição. Mas há essa estimativa, que pode chegar a 40%. Desse percentual que vai às urnas para votar, eu penso que essas pessoas vão olhar para os candidatos e fazer essa análise. Pô, quem será desses aí que melhor condições reúne para tirar a gente da crise? Eu acho que a eleição ela não vai passar por um viés estritamente ideológico, ela vai passar por um viés assim de... Eu quero uma solução para o Estado. Eu quero sentimento, né? Um sentimento, exatamente. Eu acho que esse será o ponto-chave dessa eleição. Então, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Adilson Pires foi vice-prefeito aqui da cidade do Rio de Janeiro. Adilson, obrigado pela sua presença, outras oportunidades nós teremos aqui. E você tem aí um minuto e pouco para fazer as suas considerações, olhando diretamente para o povo do Rio. Tá bom. Dê esperança a esse povo. Bom, primeiro quero agradecer o convite, foi um prazer imenso estar aqui batendo esse papo sobre essa conjuntura tão grave, tão séria, tão desafiadora, mas eu estou aqui porque eu acredito, de fato. Eu acho que nós já vivemos no Brasil momentos mais graves do que esse e nós tivemos capacidade de dar a volta por cima, né? A característica do brasileiro, essa frase que já se cunhou em algum momento, que eu sou brasileiro, não desisto nunca, vou para a luta. Eu acho que isso é que nós precisamos transmitir para o cidadão brasileiro e do Rio de Janeiro, né? Nós temos que dar a volta por cima, porque disso depende o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, o nosso futuro. Então, não dá para desistir nunca. É levantar, sacudir a poeira e ir em frente. Obrigado, Adilson. Eu queria agradecer a você que teve a paciência de nos acompanhar. E, mais uma vez, lembrar, se você não estiver no seu sofá, você pode entrar no tvcrio.org.br, está aí no rodapé, e assistir a programação ao vivo. A mesma coisa que passa no Canal 6, passa no seu smartphone, no tablet, no notebook ou no computador de mesa. Até o próximo Núcleo de Política e Cidadania.